O Moisés, que também não existiu, simplesmente se busca um pano de fundo até que um tanto histórico de um Moisés egípcio, supostamente, que não era hebreu, e que vai ser o precursor propriamente, tá? Para sair do Egito agora com um deus árabe, é isso mesmo, Malafaia, um deus árabe, um deus que nem é uma divindade propriamente, vai aos poucos ganhando status quo, tá, de divindades. Ele era assim um outsider, a representação de um monarca, de um líder político, tá, que transsignificava e ressignificava também o poder de um clã, mais ou menos assim, tá bom? Então, não tem. Vamos começar já dizendo que essa retórica do Malafaia de que, gente, para dar aquele som assim, eu tenho a verdade. O que eu vou falar aqui é a verdade e vocês verão que Israel está sendo vítima dessa perseguição antiga, porque é um povo que sempre teve paz. Eu queria saber se o Malafaia tem uma ADVEC lá em Israel. Eu queria saber. O Malafaia não abriu uma filial da ADVEC lá em Israel, não? Será por quem? Ah, entendi. Deve ter algumas questões, né? Porque o povo que ele defende, em grande maioria, sequer acredita nesse Jesus. Os poucos que acreditam sabem que foi uma farsa romana, né? E os poucos que acreditam academicamente dizem que ele não foi salvador nenhum, nem filho de Deus. Na verdade, Malafaia, ele foi um movimento, ele fez parte de um movimento de resistência anti-imperialista na configuração moderna, um Hamas de hoje. Malafaia, sabia não? Vá para a academia para você descobrir o que é esse teu Jesus aí, vai. Primeira coisa para colocar é o seguinte: quem conquistou aquelas terras que estão hoje Israel e os palestinos? Bem, aquilo ali foi conquistado 2000 anos antes de Cristo por Israel, a Canaã. Caramba, gente. Ô, papai do céu. Como pode, né? Como dizia minha mãezinha. Porque eu chegava com alguma coisa lá em casa, assim, brava, mamãe botava a mão na cabeça, minha mãe morreu católica, né? E dizia, ah, papai do céu, eu ainda me lembro aquele lencinho da cabeça dela, do tanquezinho de lavar roupa de, ô, saudosa mamãe. Ô, papai do céu. Ai, ai, ai. Olha o que esse cara está falando. Eu até vou partir aqui de um ponto convergente com o Malafaia, dizendo: o povo que conquistou aquela Palestina, não Malafaia. Você está enganado. Israel veio posteriormente implementar uma política de genocídio na Palestina, que não muda nada do Israel de hoje. Israel, na verdade, institui o terrorismo de forma implacável, falando do Israel antigo, tá? Que, na verdade, não existe sem os judeus. Israel e judeus são inseparáveis, ok? Seja na perspectiva do Antigo Testamento, um Estado-cidade israelita, ou na modernidade, a partir de 48, um Estado constitucional e institucional supremo, oportunistas, sionistas, e uns poucos ali colonos, trabalhadores do campo, usados como milícia a partir da Constituição de Israel. Na verdade, até um pouco antes, sabe, Malafaia? Eu acho que você está me. Você não, ou seja, você já não sabe nada de Bíblia, quer saber de história e geopolítica, né? A gente vai lembrar, mas vamos ficar na parte bíblica. Malafaia, vem cá, preste atenção, filhinho, seu picareta. Preste atenção. Primeiro, a história do desenvolvimento do povo hebreu, ela é uma história planejada depois do exílio. Você tem memórias que estão sendo trabalhadas e gêneros literários que estão sendo descritos para explicar os fenômenos sociais dos quais levou Israel a se constituir em uma cidade-estado em Judá. Um problema que acontece justamente por motivo dos enfrentamentos deste povo em Canaã, com uma história que só vai ser contada depois do exílio e mais, o Malafaia, que não é história no seu sentido real, tá? Factível. São
tradições literárias que tentam explicar, e de forma muito intencional, porque eu trabalho com a intenção do autor, tá? Uma forma de intervir ideologicamente a condicionar o povo a uns padrões de uma elite judaíta, que nada tem a ver com as primeiras mentalidades e consciências do Israel num todo, ou seja, aquele povo que ainda não tem uma organização social formada. São apenas nômades que estão sob a liderança de tradições e que precisam formular um discurso de poder para conseguir se estabelecer em territórios como os outros povos já estavam organizados. Olha, Malafaia, muito antes, tá? Muito antes do Israel antigo, que você diz que eles conquistaram a Palestina. Pera. Vamos para a Bíblia, Malafaia, segura a onda aí, já vou começar refutando agora. Vamos para a Bíblia, porque a gente aqui tem compromisso com a Bíblia. A história da Bíblia começa, a história do Israel e sua constituição e sua trajetória na Palestina, veja, senhores, ela começa com o que nós chamamos obras históricas dos cronistas, que são arranjos intervencionistas que vão acontecer absolutamente quando há uma ideia de que para se estabelecer em determinado território é preciso um Deus regional. Até o Deus do Malafaia é uma invenção, ele não é consciência sobre o divino ou sobre uma entidade, não. O Deus Javé é uma etnia. O Deus Javé e Judá são inseparáveis, não tem nada com Israel. Javé e Judá são inseparáveis, o Hashem, ok? Só você pegar a história, veja, Malafaia na academia, o que se produz hoje, não tem nada a ver com essa teologia de boteco sua, não. Hoje o que nós mais temos são teorias que convergem para uma invenção de dominação de um povo, de descolonização da Palestina antiga e de colonização judaíta, em que essa tradição de Zadoquitas, por exemplo, não perdoa nem mesmo o próprio povo, oprime o próprio povo em nome de uma terra, ou seja, a exploração interna, isso é comum em todo o povo, né? Isso é comum em cada sociedade, existem divisões de classes, isso é fato. Os opressores e os oprimidos. Ali acontece. Enquanto um grupo quer viver feliz, cultuando aos deuses de seus antepassados, que a tradição tenta fazer entender que é o Javé guerreiro, né, que começa lá nos Juízes. Malafaia nunca deve ter lido na vida. Se leu com os olhos da lupa confessional. Tá? É uma invenção posterior, sem a qual o povo jamais conseguiria ter se organizado, uma vez que todas as pequenas cidades e províncias, vamos chamar palestínicas, tinham um deus regional que era representado pela figura tribal do seu líder. Eles é quem, na verdade, representavam o poder, a autoridade sobre o povo. E, evidentemente, uma tradição precisa se fortalecer, uma vez que um povo heterogêneo, um povo sem uma homogeneização de consciência religiosa e cultural, identidade própria, seria passivo de continuar sendo vítima de outros povos. Porque enquanto os povos se organizavam, mesmo nos períodos tribalísticos, vamos chamar assim, ainda assim havia uma organização social que começava do seu patriarcado até ir se tornando cidades-estados, comunidades organizadas. O que nós vemos no Israel antigo, fica muito claro que há uma invasão da Palestina que vai ser recontada depois com a invenção de um cara chamado Abraão pelos traditistas, que é uma saga que não existiu. É uma saga que tenta romper com uma tradição antiga, que é uma tradição árabe, de um primogênito que, de alguma forma, também herdou uma promessa, tá? E, possivelmente, essa tradição está tentando tirar das mãos desse povo, que é o povo árabe, não confunda palestinos diretamente com árabe, acho que o Malafaia tem até dificuldade de definir isso, ok? Entendendo
toda interpretação migratória que a tradição vai fazendo para tentar compreender o desenvolvimento daqueles povos, e mostrando que há uma ancestralidade que, de fato, é herdeira de uma terra. E veja, mesmo a tradição lutando por espaço, ela vai contar que os primeiros habitantes desta terra não eram absolutamente os hebreus. Tá? A historinha que começa com a saga do Avraham, que os judeus dizem Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, pai deles, né? Começa justamente mostrando que os herdeiros propriamente de toda esta região, que não abarca somente totalmente a Palestina, tá? Ainda vai para outras regiões, como para o lado da Península Arábica, para o Monte Líbano, onde Israel, até hoje, os judeus de hoje, sionistas, querem tomar, porque está na Bíblia, que esse Deus tinha prometido para ele. Então, veja, se eu prometo, gente, se eu prometo, você pode prometer uma coisa que é dos outros? Vamos lá. Vocês podem prometer uma coisa que é dos outros? Não. A própria tradição deixou muito claro que aquelas terras nunca foram de Israel. Ponto. Do Israel antigo, dos hebreus, nunca. Pelo contrário, tratava-se de um pequeno grupo que queria explorar a terra, trabalhava para outros povos, outras comunidades, plantava, colhia, entende? Tinha uma crença politeísta, assimilativa muito clara com os deuses do panteão cananeu, bem como o garítico, como Baal, Deus Baal, tá? E outras representações de poder político da região. Então, é esse povo que, na verdade, vai se desenvolvendo. O Israel, os hebreus vão se desenvolvendo e vão tomando consciência e absorvendo todas essas mentalidades com o decorrer de suas peregrinações. E aí, observe que para legitimar o terrorismo na Palestina, o massacre de inocentes da Malafaia, o seu Deus Malafaia mandou matar crianças, o seu Deus mandou assassinar, mandou violentar sexualmente. Agora veja, eu não estou falando do seu Deus como uma entidade invisível, um ser todo-poderoso, não, eu estou falando do seu Deus político, o Deus criado pela tradição de Israel, que está representada e identificada na figura de uma tradição, de uma autoridade, tá? Como El ou Baal, que é um senhor poderoso sobre o povo, que determina o modus operandi deste povo. Então, é esse Deus que eu estou aqui dizendo que vai legitimar a desumanidade, tá? Sob uma teologia de direitos humanos pró-Israel, nada mais do que isso, tá? Para deportar, expulsar aqueles que já estavam ali.